Olá, eu sou Eduardo Nunes, sou cirurgião plástico e hoje a gente vai falar sobre a remodelação costal, a cirurgia para afinar as medidas da cinturinha. Reduzir medidas da cintura já é algo que há muito tempo as pacientes perguntam sobre, querem saber mais. Porém, antigamente essa cirurgia não era muito aceita, tanto pelos pacientes quanto por nós, cirurgiões plásticos. E por que isso acontecia? Antigamente a cirurgia para reduzir as medidas da cintura, para isso era feita a retirada das costelas, então através de uma incisão grande nas costas, de 3 a 4 centímetros, e acabava sendo algo muito invasivo, algo muito difícil da paciente topar realizar para tratar uma questão estética, simplesmente estética. E acabava deixando também uma cicatriz com um tamanho não muito agradável para a região onde ela fica, na região da cintura. E o que aconteceu lá dos primórdios desse tipo de procedimento até hoje que revolucionou esse tratamento? Mais pacientes vêm fazendo e mais colegas cirurgiões plásticos vêm aceitando fazer esse tipo de procedimento. Foi a inclusão do ultrassom piezoto, ultrassom que vibra exatamente na mesma frequência do osso e consegue fazer um corte no osso de uma maneira minimamente invasiva, não necessitando mais dessa retirada das costelas. É o mesmo princípio das cirurgias nasais, onde se fratura os ossos nasais para fazer o afinamento do nariz, isso também de uma maneira minimamente invasiva, que eu vou mostrar bem certinho para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, pessoal, antes da gente falar sobre a técnica cirúrgica, para quem é esse tipo de cirurgia? A principal indicação dessa cirurgia, logicamente, né, reduzir medidas de cintura. Mas qual paciente tem a principal e a maior indicação para esse tipo de procedimento? Pacientes que têm uma relação cintura quadril muito elevada, pacientes femininas, onde a medida da cintura, da circunferência da cintura é muito próxima da medida do quadril. A gente sempre busca uma desproporção nessa relação. Quando a gente mede a cintura da mulher, o ideal seria ela estar em torno de 0,6 a 0,65 de relação. Medida de cintura dividido pela medida do quadril. Quando essa relação é próxima de 0,7 ou acima de 0,7, isso acaba deixando a mulher com um aspecto mais quadrado e elas não gostam disso, elas querem essa desproporção. Por isso que as técnicas de remodelação costal vêm ganhando bastante espaço. Como que a gente programa essa cirurgia? Logicamente, a gente faz todo o preparo do paciente, igual a gente faz para qualquer cirurgia, preparo utilizando os protocolos de cirurgia plástica integrativa. Diferente de outras cirurgias, a gente pede um exame de imagem, uma tomografia computadorizada do paciente, onde a gente vai conseguir ver, através da reconstrução 3D, as costelas flutuantes. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem como que é essa reconstrução 3D. Vendo essas costelas flutuantes são as 3 últimas costelas que cada indivíduo tem. A 11ª e 12ª. Por que elas são chamadas de flutuantes? Porque elas se originam na coluna vertebral, mas não se ligam ao osso externo. Elas ficam flutuantes, elas têm só a origem, não tem nenhuma inserção. E através da técnica de remodelação costal, o que a gente vai fazer? Então esse é o ultrassom piezoelétrico ou piezótomo, que é um ultrassom que vibra exatamente na frequência do osso, do tecido ósseo. Ou seja, ele só consegue cortar osso. Se você colocar em outro tecido, na própria pele, qualquer outro tipo de tecido, ele não faz nada. Ele só vibra na frequência de tecido ósseo, ou seja, apenas em contato com o osso, ele efetua o corte, a incisão. O interessante disso é que isso traz muita segurança e muita especificidade no nosso tratamento. Então, usando esse tipo de ultrassom, a gente não lesa outras estruturas. Conseguimos efetuar o corte de uma maneira precisa apenas no tecido ósseo. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine que meu dedo é uma costelinha, então a gente, utilizando o piezótomo, a gente vai fazer um corte na região mais proximal da costela, como se fosse aqui essa marca no meu dedo. Mas esse corte vai só até a metade do osso. Depois que a gente finalizou o corte até a metade do osso, a gente faz uma leve pressão e essa costela fratura. Uma fratura que a gente chama de fratura de galho verde. Com o galho verde, quando você força ele não quebra por inteiro. Metade do osso ainda fica com a continuidade, sem fratura. Na hora que a gente faz a leve pressão, os arcos costais que estavam mais afastados se aproximam, afinando aí as medidas da cintura. E a gente faz isso geralmente ou nas 2 últimas ou nas 3 últimas costelas do paciente, que são as flutuantes. Aí vai depender se a gente vai fazer em 2 ou em 3, na indicação
de cada caso. E o mais legal é que tudo isso a gente faz através de incisões mínimas, são incisões milimétricas. Muitas vezes a gente posiciona uma incisãozinha para cada costela, ou às vezes através de uma incisãozinha a gente consegue acessar as três, mas de qualquer maneira são incisões milimétricas, de apenas 2 milímetros, não deixando marca nenhuma na região onde a gente fez esse tratamento. Depois que a gente posicionou as costelas mais fechadas, após aquela fratura de galho verde, lembrando, mesmo princípio da fratura nasal para afinar o nariz, a gente faz um pós-operatório do paciente, mantendo uma imobilização dessa região através do uso de um espartilho. Um espartilho próprio para a gente usar no pós-operatório, o paciente vai ter que usar como se fosse um gesso por mais ou menos uns 2 meses. Essa é a parte que necessita aí, sim, de uma atenção bem cuidadosa do paciente para ter essa disciplina do uso desse espartilho, para manter o posicionamento das costelas na região que a gente deseja por pelo menos 60 dias, para na região onde a gente fez o corte se formar cicatriz óssea ou calo ósseo, e aí a costela não movimenta mais, ela já está cicatrizada, o paciente pode ficar sem espartilho e vai ter uma redução de cintura que pode variar de 4 centímetros até 12 centímetros. Isso aí, logicamente, variando de cada biotipo e variando de um paciente para o outro. É uma cirurgia que eu prefiro fazer também sempre em ambiente hospitalar, principalmente pela segurança do paciente e muito mais conforto para os nossos pacientes. O paciente que vai fazer apenas a remodelação costal, ele já recebe alta no mesmo dia. É muito comum a associação com outras cirurgias, como cirurgias mamárias, liposculturas, aí sim é uma recuperação onde o paciente precisa ficar pelo menos um dia internado, mas quando é apenas remodelação, no mesmo dia o paciente já recebe alta, vai usar esse espartilho, se associar com a lipoaspiração, vai usar as malhas e cintas também. Espartilho, 2 meses, malhas e cintas, mesma coisa que na lipoaspiração, em torno de 30 dias se fizer associado à lipoaspiração. Atividades normais do dia a dia, o paciente que fez remodelação costal, com 3 a 4 dias já consegue voltar a todas as suas atividades do dia a dia. Apenas esportes e atividade física que a gente vai voltar a liberar a partir de 30 dias. Muitos pacientes perguntam se é uma cirurgia muito dolorosa, né? É uma cirurgia que pode trazer algum desconforto nos primeiros dias, mas quase todos os pacientes que a gente operou nunca precisamos fazer analgésicos muito potentes para o desconforto. Geralmente são analgésicos comuns que a gente usa em casa, como paracetamol, ibuprofeno, dipirona. Nunca precisamos fazer derivados de morfina, com uma dor mais intensa, mais forte. Geralmente é um procedimento que os pacientes não costumam reclamar muito de dor e desconforto. Esse foi o vídeo sobre remodelação costal, a cirurgia para trazer aquela cinturinha bem fininha, que pode reduzir em medidas de 4 a 12 centímetros de cintura. Se você quer saber mais sobre remodelação costal, deixe sua dúvida aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e seguir nossas outras redes sociais, e a gente aí vai se ver então no próximo vídeo.